Minha amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais. E a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. Essa ação penal 1025 se refere a um mandado de prisão definitivo decorrente da condenação pelos crimes previstos no artigo 317 e no artigo do Código Penal e no artigo 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro. Luiz Felipe Rica. Não conheço nenhum deles. Um italiano chamado Ângelo Zanetti. Mas não precisa, você pode relacionar aí os 200 ou o que vocês quiserem. Eu não conheço, nunca tive com nenhum deles, nem sei da existência deles. Quer dizer, por que perguntar a mim se eu conheço esses camaradas? Por quê? Por que eu teria que conhecê-lo? Por que eu teria que ter alguma vinculação com qualquer tipo de máfia? Eu sou um presidente da República. Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país e inocentado pela mais alta corte de justiça do meu país. O que eu posso exigir agora é um certo respeito, pelo menos ao meu padecimento e ao meu sofrimento. Federal, Collor permanece preso em Maceió. O dia foi tranquilo na penitenciária Baldomero Cavalcante de Oliveira, onde Fernando Collor está preso desde ontem. A penitenciária está superlotada. Tem capacidade para 892 presos, mas abriga mais de 1.300, alguns condenados por estupro e assassinato. Um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos mostrou em 2022 a falta de infraestrutura e as péssimas condições de higiene das celas comuns. Mas Collor está em uma ala separada. Lá em cima tem a cobertura, são 600 metros quadrados, são 5 suítes e também essa piscina com borda infinita. Ele já está aqui, chegou, saiu lá do presídio, eu fiz toda a movimentação, saiu às 6h59 da noite. Os diretores do sistema prisional chegaram juntos com uma BMW azul, que era do advogado de Collor. Eles passaram 2 horas lá dentro. Foi um procedimento diferente dos outros presos, porque até o carro do advogado entrou no presídio. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de maio de 2025. São 9 horas da manhã. Prisão domiciliar de Collor é provisória. Já se sabe por que, após prender Collor de uma hora para outra, Moraes o pôs intempestivamente em prisão domiciliar. Circulam versões sobre os motivos pelos quais o ministro Alexandre de Moraes optou por colocar Fernando Collor de Mello em prisão domiciliar. Ele é considerado uma bomba relógio ambulante. O que circula é que Moraes descobriu que poderia ser responsabilizado se o ex-presidente viesse a falecer durante a prisão. E muitas coisas podem acontecer em um presídio que é um barril de pólvora e com um paciente imprevisível. A foto de Fernando Collor na audiência de instrução penal já revela que vício sustentado ao longo dos anos o tornou imprevisível. Ele sorri naquele que deveria ser o pior momento da sua vida. As versões sobre o vício do ex-presidente envolvendo cocaína coincidem com a bipolaridade de que ele sofre, o que o torna um paciente inconfiável. Mas há uma outra razão. O presídio natural para Collor seria em Alagoas, mas o sistema penitenciário local é uma bomba relógio.
Aqui, o escritor Rui Castro, ele mostra muito bem o senso comum sobre o que aconteceu com Fernando Collor. Incrível como pessoas de saúde tão delicada roubam, lavam dinheiro, estupram ou tentam golpes de Estado. O título da coluna é Lugar de Criminoso é em Casa. Fernando Collor de Mello, ex-presidente condenado a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro e corrupção, pleiteia prisão domiciliar. Seus médicos alegam que ele sofre de Parkinson, transtorno afetivo bipolar e apneia obstrutiva do sono. O Parkinson é uma condição conhecida. O transtorno afetivo bipolar provoca variações bruscas de humor, como períodos de euforia e depressão. 140 milhões de pessoas no mundo sofrem disso. E a apneia é a obstrução parcial das vias respiratórias durante o sono, causadora de roncos tonitruantes. Ou seja, minha primeira reação ao ler isso foi dizer, peraí, o Collor vai para a prisão domiciliar porque ele ronca? Esse é o senso comum, é o que a gente pensa imediatamente. Mas vamos sofisticar um pouco a análise. Você viu a cobertura dele, vista para o mar, 4 suítes, quarto de empregada. Bom, o fato é que esse imóvel foi penhorado em novembro de 2024 para servir de pagamento para uma dívida trabalhista. Então, não é bem assim, não é? O Collor está se arruinando. E ele está se arruinando de todas as formas, porque é uma pessoa que, como mostra aquela foto, não está de posse das suas faculdades mentais completamente. Veja bem, a defesa de Collor cita Parkinson e bipolaridade e pede prisão domiciliar. Aí, o Alexandre de Moraes perguntou para o PGR foi favorável à prisão domiciliar e o Alexandre de Moraes aceitou. E por quê? Por que é que o Alexandre de Moraes, um juiz experimentado, manda prender o Collor intempestivamente de uma hora para outra porque ele estava procrastinando, ou seja, empurrando com a barriga o processo, e aí ele muda totalmente de ideia. O que foi que aconteceu no meio do caminho que fez o Alexandre de Moraes mudar de ideia? O que a gente tem que entender aqui é o seguinte, o direito de cumprir pena por corrupção e lavagem de dinheiro em prisão domiciliar e humanitária obtido por Collor foi concedido por uma razão muito simples. Você veja bem, normalmente a prisão domiciliar só é concedida em 2 hipóteses. Quando a pessoa tem uma condição de saúde tão grave que o sistema prisional não pode dar conta e cuidar dela, ou naquelas condições de mães que não cometeram crimes violentos e que têm filhos menores. O Mello ressalta que presos, o especialista chamado Mello ressalta que presos nesse regime têm de ser submetidos às mesmas restrições dos detentos em regime fechado. Então é isso que ele vai ter na prisão domiciliar. Mas o fato é que se houver algum abuso e esse abuso for detectado, ele volta para o regime fechado. A questão é que se houver mau uso, pode haver até uma regressão da prisão. Mas o fato é que se o Collor vier a ter um problema grave dentro do sistema por falta de assistência, o juiz que o mandou para lá pode ser responsabilizado. E o Collor, essa questão da bipolaridade, ela tem a ver com o exame neurológico que a defesa dele apresentou, que mudou tudo. Porque a tendência de todos nós é dizer o seguinte, olha, isso aí é uma armação, né? Isso aí ele está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro. Foi para o hospital e ficou se vitimizando. Mas, pelo que eu pude apurar, essa decisão, esse exame que causou essa decisão, ele mostra um pouco mais do que se pensa. Além da cobertura penhorada, o Collor tem um cérebro meio bagunçado por conta de uma vida de abusos com drogas. E, além de tudo, ele está numa penitenciária onde várias rebeliões ocorreram
ao longo do tempo. Essa é aquela penitenciária onde decapitaram uma pessoa, né, uma penitenciária superlotada, onde vive tendo rebelião, onde um preso foi decapitado durante uma dessas rebeliões, e os presos costumam fazer rebeliões e capturar reféns. Eles vencem os guardas, eles se juntam, são mais de 1.200 pessoas, eles são extremamente violentos e tem sido muito difícil de controlar as rebeliões nesse presídio, e a principal característica é eles invadirem outras alas e fazerem reféns. Se isso acontece com o Collor, iria ser um desastre político, que seria amplamente explorado pela oposição. Essa prisão aí, realmente, ela tem um histórico muito preocupante. Mas por que não colocar o Collor em outra prisão? Porque ele está naquele sistema carcerário de Alagoas, que foi onde ele optou, e, na verdade, a lei mandaria que ele fosse colocado no seu domicílio ali. Poderia mudar? Poderia, mas eles têm uma outra coisa que preocupa, que é a questão psicológica do Collor. Essa questão da bipolaridade. Veja bem, a Rosane Collor, a ex-mulher de Collor, que hoje é Rosane Malta, escreveu um livro, algum tempo atrás, falando sobre o vício de cocaína e sobre o que ela causava no Collor. Esse relato é sobre fatos que ocorreram em 1991. Então você tem, na verdade, mais de 30 anos, aí caminhando para 40 anos essa história. Diz essa reportagem aqui, com essa entrevista com a Rosane Malta. Comenta-se que Fernando Collor era usuário de cocaína. Seu irmão Pedro Collor disse numa entrevista à revista Veja, na época, que ele era consumidor contumaz de cocaína, mas nenhuma publicação ou adversário político apresentou provas disso. Porém, a Rosane deixou no ar aí algumas afirmações que mostram que seria verdade. A Rosane Malta pontua na página 104 do livro Tudo que Vi e Vivi, da adolescência de Fernando. Ela diz: eu não sei nada, mas na época da presidência, quando saíram boatos dizendo que ele usava drogas, eu cheguei a perguntar se era verdade, e a resposta dele foi: você já me viu usando? Aí ela diz: eu realmente nunca vi nada, mas sei que ele mudava de humor com facilidade. Ou seja, além disso, os olhos dele ficavam muito vermelhos. Ele costumava chegar em casa nervoso, com os olhos avermelhados. E essa questão da mudança de humor é exatamente o que ele tem hoje, o que apontou o laudo neurológico. É bipolaridade, é a pessoa passar de uma situação de normalidade, de serenidade, a uma situação de fúria ou de depressão de uma hora para outra. Ou seja, o Collor é uma pessoa imprevisível e também, até onde eu sei, a postura dele na audiência de custódia chocou as autoridades. O Gilmar Mendes disse que esse caso do Collor não é precedente para o Bolsonaro, coisa nenhuma, que o caso dele é muito específico, mas não deram mais detalhes. E a posição do Gilmar de não querer que o Collor fosse para a prisão tem a ver com informações sobre o estado mental dele. Mais do que a questão da prisão, que poderia ser resolvido, né, ainda precisa ser decidido, mas o que está sendo preparado aí, pensado aí, é a colocação do Collor numa instituição psiquiátrica, assim como do homem que esfaqueou o Jair Bolsonaro e que até hoje está em prisão em uma instituição psiquiátrica. Talvez o fim do Collor seja esse. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.